Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, sou uma guia de turismo aqui em Londres. Se você quer conhecer um pouquinho mais da cidade, vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre 7 bairros imperdíveis aqui em Londres. E o primeiro é um queridinho dos brasileiros. Muita gente me fala que gostaria muito de conhecer a região de Notting Hill. Quem nunca viu aquele filme, gente? 1999, parece uma eternidade agora, com o Hugh Grant e a Julia Roberts, Um Lugar Chamado Notting Hill. Esse filme acabou popularizando a feirinha de Porto Belo, da rua Porto Belo, que hoje atrai milhares de pessoas todos os fins de semana, né? O sábado sendo o dia mais lotado. Sexta, mais ou menos, domingo mais ou menos, mas sábado é um dia super lotado. Agora, o bairro em si oferece muito mais do que a feirinha. Eu fiz um vídeo no Instagram, se você for lá conferir, né, no Guide Mônica no Instagram, eu fiz vários passeios, uma série de passeios virtuais, e vários dos bairros que a gente vai falar hoje estão lá, com exceção acho que de 2, mas vale a conferir porque eu falo um pouquinho mais sobre o Notting Hill. Então, vai além do mercado, a gente tem uma história muito rica, desde manifestações contra a população caribenha na década de 50, ao Carnaval de Notting Hill, que é o festival de rua, o maior festival de rua que a gente tem aqui na Europa, atraindo mais de 1 milhão de pessoas todo ano. A gente tem também as casinhas coloridas, vários restaurantes e bares, lojas bem interessantes, uma história que fala também de músicos, fala de rock, fala de reggae, fala até do nosso Caetano Veloso e Gilberto Gil, que tiveram aqui em Londres por um período e venciaram um pouquinho ali daquela parte de Notting Hill. Agora, se perder ali pelas ruas de Notting Hill é uma delícia e eu super recomendo. Ainda é muito central em Londres, a gente está na zona 1 e é fácil de chegar de metrô, pode ir para a estação Notting Hill Gate ou para Ladbroke Grove ou para Holland Park, e tem bastante ônibus também, então super recomendo Notting Hill. O segundo bairro que eu super recomendo as pessoas visitarem é Chelsea. A gente ainda está bem central, tá? É muito fácil chegar de metrô, vocês podem ir para a estação de Sloane Square e começar ali pela praça. Chelsea é um bairro que cresceu com raízes ali na realeza, a gente tinha palácios, era época do Henrique VIII, Cardeal Thomas Wolsey, famílias aristocratas, e aí depois a gente chegou ali na década de 1960 com os Swinging Sixties, que foi essa revolução cultural liderada pela geração jovem aqui do Reino Unido, de música e moda, enfim, todos os tipos de arte, e muito aconteceu ali em Chelsea, né? Então a gente teve, por exemplo, a Mary Quant com a mini saia, o movimento punk, a Vivienne Westwood, Sex Pistols, né? Tudo isso acontecendo ali na região de Chelsea. E hoje é o bairro queridinho da elite inglesa, né? Então tem restaurantes maravilhosos, cafés, tudo, eu falo que é Instagrammable, né? Que é para tirar foto e colocar no Instagram, que é tudo muito bonito. Tem museus também, a gente tem o Museu das Forças Armadas, tem o Chelsea Royal Hospital, que também é aberto à visitação, fazendo agendamento de passeios, e é lá também que acontece o Chelsea Flower Show, que é um festival de flores e jardinagem que acontece anualmente aqui em Londres. A gente tem também a Saatchi Gallery, que é uma galeria de arte importantíssima e lindíssima, além de terem várias plaquinhas azuis espalhadas por todo o bairro, mostrando, relembrando, né, e celebrando os grandes residentes daquela região, que vão de membros dos Rolling Stones até escritores como a P.L. Travers, o Oscar Wilde e a George Eliot.
Agora, o terceiro bairro que eu vou falar para vocês é o bairro de Shoreditch. E agora a gente está saindo da zona oeste, indo para a zona leste de Londres. Ele faz parte, na verdade, do bairro de Hackney. É uma área dentro do bairro de Hackney que hoje é a área dos hipsters. Não, desde o século XVI, a área já tinha uma atividade cultural muito ativa, né? Era região de teatros. Então, pensa ali, era elizabetana, né? Da Rainha Elizabeth I, William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, todas essas pessoas circulavam ali pela região de Shoreditch e até hoje ainda tem bastante ligação com arte e cultura. O cenário de arte de rua é bem ativo, então a gente encontra artistas do mundo inteiro indo e deixando a marca deles registrada nas paredes e portas de loja da região de Shoreditch. A gente tem também restaurantes e bares super alternativos, diferentes, com todos os tipos de tema que vocês podem imaginar, gente. Então é muito bacana. Lojas com roupas vintage e lojas de discos e, enfim, é uma região que vale a pena conhecer. É uma área artística, né, onde jovens criativos e criadores populam os clubes, bares, restaurantes, lojas da Great Eastern Street, da Shoreditch High Street. De acordo com que a gente vai chegando próximo ali a City, né, a cidade de Londres, a gente tem mais negócios, mais comércio e outra parte do bairro é residencial. Então, vale a pena conferir. Tem algumas formas de vocês chegarem por lá. Pode ir até a Liverpool Street Station, que é uma estação de metrô, que é servida por várias linhas de metrô e é fácil a caminhada a partir dali, ou utilizando o Overground, usando a Shoreditch High Street, ou ainda pela Old Street, vai ser uma caminhadinha um pouquinho maior, mas pela estação Old Street do metrô também é fácil chegar até Shoreditch. Agora, o quarto bairro que eu quero sugerir para vocês é Greenwich, ou Greenwich, como eles falam aqui. Não, o bairro de Greenwich ele tem uma história ligada com a família real, muito forte, já foi um local de um palácio real importante, da geração Tudor, e a gente ainda tem os resquícios aí desse palácio real até hoje. E também teve uma ligação marítima, né? O domínio marítimo, o domínio naval daqui dessa nação teve uma conexão muito grande com Greenwich também. Hoje o bairro é uma delícia, você pode ir de barco, saindo ali de Westminster ou da Tower, ou pode ir também usando o que eles chamam de DLR, que é um sistema de trem integrado com o metrô. A gente está na zona 2, então quem compra o passe, o Travel Card semanal ou o Travel Card diário vai estar incluído aí a zona 2 sem problema nenhum, você pode usar o seu ticket tranquilamente. Agora, o centrinho ali de Greenwich é um patrimônio histórico mundial pela Unesco e lá a gente encontra várias atividades, várias atrações, né? A gente tem um mercado de rua que acontece de fim de semana, durante os meses de inverno, é sábado e domingo, mas no verão costuma acontecer de quinta a domingo, né? Então fica mais popular. E tem comida, artesanato, enfim, é uma delícia. Mesmo se o tempo não tiver dos melhores, porque na final de contas a gente está na Inglaterra, é um mercado coberto, então é super tranquilo de explorar. Além do mercado, a gente tem o Cutty Sark, que foi um navio veleiro, né, que serviu o país durante o finalzinho aí do século XIX. E hoje está como um museu, né? Você pode entrar e visitar e conhecer um pouquinho dessa história. Tem um túnel que você pode atravessar para o outro lado do rio, passa por baixo ali do rio Tâmisa, que é muito interessante também. Tem o Painted Hall e a capela que fica hoje dentro da antiga Escola Naval Real, que o prédio hoje tem multiuso e é utilizado também, por exemplo, pela Universidade de Greenwich, mas é um prédio lindíssimo. E tem a Galeria da Rainha, né, a Queen's House, que é uma coletânea de obras de arte incrível, gratuito, que você pode entrar gratuitamente. No ladinho ali da Queen's House a gente tem o Museu Marítimo Nacional, que também fala um pouco da história de navegação e conquistas, e é muito bacana. E subindo a ladeira, dentro do Parque de Greenwich, a gente tem o Observatório Real. O parque em si é lindíssimo, chegando lá em cima tem uma parte com rosas, ele é super legal para explorar, mas além disso o Observatório Real está ali presente, tem uma vista panorâmica linda, uma vista ininterrupta até a Catedral St. Paul's, que faz parte de uma zona de preservação.
E o observatório onde você pode colocar um pé de cada lado do mundo, né? É onde o meridiano de Greenwich separa o Ocidente do Oriente, e fala também um pouquinho da corrida para tentar descobrir como calcular a longitude, que era tão importante para a navegação, né? Então, tudo isso você encontra lá no bairro de Greenwich, além de ter vários restaurantes e bares à beira do rio, então é uma área muito gostosa, gente. Então eu recomendo também. Também tem videozinho lá no Instagram, não deixe de conferir. Agora eu não falei da parte norte de Greenwich. A parte norte de Greenwich também tem bastante atividade. É lá que a gente encontra o O2, que é uma arena multiuso, né? Eles usam para eventos, então a gente tem desde shows de música, o Disney on Ice, a gente tem também eventos esportivos, o de tênis, o ATP de tênis acontece lá, enfim, então é um lugar muito bacana. Lá dentro ainda conta com cinema, com vários restaurantes, e tem o cable car, né, o carrinho, o teleférico que atravessa ali de Greenwich para o Royal Victoria do outro lado, que conecta o O2 com o Excel, então é bacana também, ter uma vista panorâmica bem legal. Agora, aproveitando que a gente já está nesse lado da cidade, o meu próximo bairro, a minha próxima dica é Canary Wharf. A Canary Wharf é um terreno privativo que foi desenvolvido no final da década de 80 e se tornou o segundo centro financeiro de Londres, né? Hoje não são só negócios, a gente tem muitos prédios residenciais, ainda em construção, está expandindo demais, a área está crescendo, é uma área extremamente moderna e muito diferente do restante de Londres, por isso que eu sempre recomendo que as pessoas visitem, porque é uma grata surpresa. Foi desenvolvido por um grupo canadense, então qualquer semelhança com Toronto não é uma mera coincidência. A gente conta com um shopping center subterrâneo conectando os prédios empresariais, e é servido por metrô. A gente tem a linha Jubilee no metrô, que é a linha cinza, a gente tem o DLR, né, que é o trem que eu falei que vai até Greenwich, ele passa por Canary Wharf também, então dá para combinar de repente os dois. E agora a gente tem um novo sistema que está entrando em vigor no futuro, que é o Crossrail, que vai ser uma nova linha de metrô, vão ser trens que vão cruzar a cidade e vai ser uma nova conexão com o aeroporto de Heathrow e vai passar ali por Canary Wharf. A estação já está pronta, ela já tem restaurantes e lojas, e no topo dessa estação tem um jardim que é lindíssimo, então vale a pena conferir esse jardim. Lá a gente também encontra o Billingsgate Market, que vai se mudar, eles já anunciaram que já estão especulando mudar mais para o leste de Londres e vão abandonar Canary Wharf porque o terreno é muito valioso, né? Mas esse mercado de peixes é o mercado de peixes de Londres, é o principal, ele é administrado pela Corporação de Londres. Sim, gente, a City, a cidade de Londres, é uma corporação também, e é aberto ao público, você pode visitar. Eles começam a operação muito cedo, né? A partir de 4 horas da manhã você já pode entrar, e fica aberto até 9h30 da manhã. Recomendo ir lá por volta de 7 horas, porque ninguém merece ir tão cedo, né? Mas é muito interessante e fica lá em Canary Wharf. Além disso, a parte mais histórica de Canary Wharf, a gente tem antigos armazéns, né? Galpões do Porto de Londres que sobreviveram ao desenvolvimento, são preservados, e dentro de um desses galpões a gente tem o Museu de Londres Docklands, que fala um pouco da evolução da história aí do Porto de Londres. Então, eu particularmente acho super bacana e é de graça. Então, por que não, gente, conferir? Tá? Então, esse é Canary Wharf. Uma outra alternativa para chegar em Canary Wharf, que eu esqueci de falar, é de barco. Também tem barcos que servem ali a doca de Canary Wharf e é facinho caminhar para o centrinho ali de Canary Wharf. O sexto bairro é o meu queridinho Hampstead. Gente, Hampstead tem tanta coisa para fazer que é difícil ficar um dia só explorando. A rua principal, né, é recheada de cafés e lojinhas e restaurantes. As casas são lindíssimas, né? Então só a beleza do bairro já é um atrativo para você passear. Mas além disso, a gente encontra com ícones arquitetônicos, de repente estrelas de cinema e TV. Tem muitos que moram lá, muitas celebridades moram por lá. E o Heath, o Hampstead Heath,
que nada mais é, gente, esse Heath é como se fosse um matagal, né? Então é um parque bem natural, é uma área preservada com 320 hectares, então cobre uma área muito grande e tem várias atrações dentro desse Heath para a gente explorar. Por exemplo, o The Hill Garden and Pergola, que nada mais é do que um caramanchão e terraço com uma vista muito legal pro parque, que é aberto ao público e é lindíssimo. Super Instagrammable. Então, ótimas fotos, porque é uma área muito bonita. Foi construída aí no período georgiano, então a gente está falando aí século XVIII, iniciozinho do século XIX. Então isso fica dentro do parque. Uma outra atração dentro do Heath é a Kenwood House, que é uma casa senhorial que originalmente foi construída no século XVII, reconstruída no século XVIII, com uma arquitetura belíssima, é gratuita, então pode entrar gratuitamente, e lá dentro você tem a decoração da época, você tem várias obras de arte, tem um café e do lado de fora uma vista muito bacana. Então Kenwood House também dentro de Hampstead Heath. A outra atração também imperdível no Hampstead Heath é um pouco longe da Kenwood House, mas chama-se Parliament Hill, e é uma área proeminente dentro do parque, que você tem uma vista panorâmica da cidade, é um outro corredor protetor da St. Paul's, então você consegue ver a Catedral St. Paul's lá de cima e é uma área muito bonita, né? Então assistir um pôr do sol lá é belíssimo, então super recomendo. E por último, os lagos, né? A gente tem uns lagos dentro do Hampstead Heath que você pode nadar. Então, num dia quente de verão, mesmo que você não queira nadar, eu acho que só assistir as pessoas mergulhando e se divertindo é muito legal. É uma coisa muito londrina também de se fazer. Então, eu recomendo. Agora, o sétimo bairro que eu quero falar para vocês é Richmond. Richmond é uma graça. Então, é um pouco afastado do centro de Londres, a gente está falando aí cerca de 13 quilômetros de distância, de todos os que eu estou falando hoje, é o mais afastado, mas é fácil de chegar, tem metrô, a gente está na zona 4 agora, então é preciso ter um pouquinho mais, né, de crédito no seu Oyster Card, mas se você estiver usando aí o Apple Pay, Google Pay, ele debita corretamente a tarifa, né? E chegando em Richmond, você pode chegar tanto usando o metrô na linha District, que é a linha verde escura, quanto trens. Tem trens que saem ali de Waterloo, da estação de Vauxhall, e leva 18 minutos, gente, o trem de Waterloo até Richmond. Então é um trem rápido. Então é bem mais rápido do que o metrô, por exemplo, que o metrô é capaz de você levar aí quase uma hora, porque ele vai parando, né, ao longo do caminho. Outra opção para chegar em Richmond é de barco. Eles saem de Westminster Pier ou de Hampton Court. Geralmente é só no verão e demora pra caramba, gente. Saindo de Westminster pode demorar até 3 horas, dependendo da corrente, da época do dia que você tá indo, né? Do período que você tá indo. Então é um passeio bacana, é um passeio diferente, mas não é o passeio mais rápido. Agora, chegando em Richmond, né, a rua principal, a High Street, ela tem de tudo. Então lojas, o comércio local é muito bacana, tem restaurantes, cafés, né, bares, tem também na margem do rio vários restaurantes e cafés e pubs, que é super agradável, porque o rio Tâmisa naquela parte fica um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, então é bem interessante passar esse período do dia, só sentar e relaxar e ficar apreciando. Ali tem cisne, tem gansos, dá para fazer stand paddling no verão, tem caiaque, tem barquinho, então tem bastante atividade também, principalmente se você tiver criança, tem bastante coisa para fazer com criança por ali. O Richmond Green é um espaço, é uma praça que já foi denominada como um dos grandes espaços, mais belos espaços verdes que sobreviveu às gerações aqui na Inglaterra. Ele é muito utilizado para esportes tradicionalmente. Lá no século XVI tinha arco e flecha, e aí no século XVIII começou com cricket. E até hoje, gente, tem jogos de cricket ali no Green, que eles chamam, né? Que é o Richmond Green. O Richmond Park é o segundo maior parque que a gente tem em Londres, cobre aí cerca de 955 hectares. É um parque com cervos, né, com veados soltos, que é a coisa mais linda. É uma área de preservação nacional e internacional de vida selvagem.
e vale a pena conferir. Além da beleza natural, ele conta também com vários prédios que são tombados pelo patrimônio histórico inglês. Edifícios, né, de interesse histórico e arquitetônico, conta, por exemplo, com White Lodge, que já foi uma residência real e hoje abriga a Escola de Balé Real, Royal Ballet School. A gente tem também o Pembroke Lodge, que foi construído no século XIX, foi a residência do primeiro-ministro britânico Lord John Russell. E além disso, né, que tem muitos outros prédios, a gente tem também o que a gente chama de King Henry Mound, que é um ponto proeminente dentro do Richmond Park, onde a gente tem a vista certinha da Catedral São Paul, ininterrupta, uma outra área de preservação, né, da vista. Por isso que a gente não tem muitos prédios altos em Londres, gente, porque a gente não pode obstruir a cúpula da Catedral desses pontos proeminentes que a gente tem dentro da cidade, né? Então são 8 pontos no total, já falei de 3 hoje, então só para você ter uma ideia do porquê. Richmond pode ser facilmente combinado com Kew Gardens, que é o Jardim Botânico de Londres. Dentro de Kew Gardens a gente tem o Kew Palace, e a região ali de Kew Gardens é super bonitinha também, tem o metrô, então é uma estação de metrô de Richmond, né? Richmond é o final da linha, uma estação antes de Richmond é o Kew Gardens, na linha District, aí não dá para ir de trem. Tem o Overground também que serve o Kew Gardens, e também dá para combinar Richmond com visita a alguma dessas casas senhoriais que a gente tem aqui em Londres, né? Então ali pertinho a gente tem a Ham House, que eu até coloquei no meu Instagram, se vocês derem uma olhadinha lá, eu botei um post sobre essa casa, que ela foi construída no século XVII, é super bonita e ela é considerada um dos grandes exemplos sobreviventes aí do poder e a moda do século XVII. A gente também tem a Marble Hill House, que foi a casa da Condessa de Suffolk, que foi uma das amantes do Jorge II quando ele ainda era príncipe de Gales, que é super bonita, estilo Palladio, né? Então um estilo neoclássico italiano, é muito bonito. E também a gente tem a Strawberry Hill, Strawberry Hill House, conhecida como Strawberry Hill, que foi uma casa construída aí pelo Wallace Walpole no século XVIII e num estilo neogótico, e ela é, gente, uma obra-prima de arquitetura e é lindíssima por dentro, super exótica, que tem muita obra de arte também, que fica ali pertinho de Richmond, tá bom? Então, gente, esses foram os 7 bairros diferentes que eu gostaria que vocês conhecessem em Londres na próxima visita. Até a próxima. Tchau, tchau.